Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Tenho sede. Olá, hoje estamos iniciando o nosso Tríduo Pascal. Essa celebração para nós cristãos é extremamente importante porque nelas fazemos lembrança da caminhada de Jesus até a ressurreição. É um olhar para o mistério de Deus que está ligado com a história da salvação humana. Na igreja ou com os cristãos, quando falamos da teologia da cruz, falamos como se fosse algo mágico e acabamos por esquecer que no alto do madeiro era um homem que sofria. Penso que essas duas frases, meu Deus, por que me abandonastes, e tenho sede, refletem o ser humano que sofria, que mesmo sofrendo, escolheu amar. No alto da cruz, eu quero fazer reflexão hoje sobre duas questões. Sobre Cristo que morre, o homem que morre, e mesmo morrendo, escolheu amar. Na beira da morte de Cristo, não respinga uma gota de ódio. Pediu perdão por nós, prometeu o paraíso, ofereceu a sua mãe para o consolo daqueles que ficavam, mesmo sentindo-se só e tendo sede. Sede de justiça, sede de amor, sede de compaixão. Da quinta-feira, ao sentar-se com os apóstolos, ele sabia de sua morte. Não sabia simplesmente porque era Deus, mas ele sabia que todos os dias ele tinha que enfrentar uma cultura de morte, que ele acolheu para si todas aquelas pessoas que eram rejeitadas e deixadas de lado pelos poderosos, e que muitas vezes eram condenados, e ele não poupou crítica e muito menos apontamento sobre a conduta de vida daqueles que governavam. E estes que ele enfrentou, havia já matado muitos outros antes dele, inclusive João Batista, que era seu primo. Cristo lidava com situações de morte todo dia, e ele sabia que o preço que tinha que ser pago por isso, com certeza seria o preço de morte. Se um dia foram atrás daqueles que precederam ele, com certeza iriam atrás dele. Essa situação que Cristo viveu é a situação que muitas pessoas hoje, quando resolvem lutar contra a injustiça social, têm de enfrentar. Aqui eu quero fazer memória de duas histórias que me marcaram muito. A primeira é da irmã Dorothy e depois de Meirelle Franco. São duas pessoas que enfrentaram a injustiça de frente, brigaram com poderosos, enfrentaram poderosos e pagaram o preço da cruz, que é a condenação. Cristo, a gente fala como se Cristo morresse porque se fosse desígnio de Deus, fosse vontade de Deus, ou Deus fosse extremamente assassino para matar o próprio filho. Jesus foi vítima da injustiça humana, do ser humano que não consegue abrir mão das suas estruturas, do ser humano que não consegue abrir mão do seu poder, do ser humano que quer excluir, do ser humano que é ganancioso, do ser humano que pensa em si ao invés de pensar na comunidade. Cristo foi vítima das injustiças sociais do dia a dia. Hoje ainda nós continuamos matando os nossos profetas. Hoje nós continuamos, aqueles que se colocam na voz, aqueles que se colocam para lutar contra a justiça, são classificados de tudo quanto é nome, de esquerda, de comunista, de socialista, e às vezes as pessoas nem sabem a diferença entre um e o outro. Essas pessoas são condenadas em todas as instâncias, no campo religioso, no campo social e no campo político. Nós não fomos educados para abraçar o que é verdadeiro e o que é bom para todos. Qualquer discussão que se levante sobre todos terem uma vida boa, todos terem condições de vida iguais, todos terem a possibilidade de uma vida melhor, qualquer discussão que se coloque diante disso, nós classificamos esse tipo de discussão como uma discussão política, ideológica, socialista. Como se falar de pobre, falar de inclusão social
falar de redistribuição de renda, para que todos tenham uma condição de vida boa. Nós não estamos falando de tirar de ninguém para dar para quem tem. Nós estamos falando de ter condições de vidas iguais. Qualquer pessoa que se coloca a falar sobre isso já é taxado como outra coisa, com outro nome. Eu não falo disso de pessoas que estão fora da realidade da igreja, mas falo isso de quem vive dentro da igreja e que tem um pensamento cristão. Cristo sabia que era morrer não só porque era Deus ou era filho de Deus, mas ele sabia que as estruturas com que ele lidava todo dia era perigoso. E que a consciência humana, às vezes, ela é perversa e ela prefere matar do que mudar as suas estruturas, do que mudar as condições sociais, do que incluir e amar. Um outro fato que eu quero chamar a atenção é a escolha de Cristo de amar. Mesmo ao alto da cruz, sofrendo como um homem, ele escolheu amar. E ali, ele respingou todo o amor que ele tinha para a humanidade. Não deixou de amar nunca. Foi uma escolha que ele fez durante toda a sua vida e não traiu nem mesmo no alto da cruz, onde só recebeu ódio e rancor. Cristo foi aquele que amou sem desculpinhas. Por exemplo, é muito fácil hoje a gente falar assim, a gente ama o pecador, mas não ama o pecado. Como na verdade a gente não ama nem o pecador nem o pecado, porque na prática, a gente acaba criando estruturas que não agregam as pessoas das nossas comunidades, a gente não acolhe e a gente não ama. A primeira coisa que a gente faz quando aparece alguém na nossa comunidade que foge do estereótipo que nós criamos como cristão, é o bochicho, é a conversa, é o olhar desconfiado. A gente não olha para a pessoa, a gente não olha para o ser humano, a gente olha primeiramente para o pecado. E a gente usa essas frases que hoje não convence mais, porque no concreto, a gente exclui, a gente condena, a gente aponta só o erro e a gente não acolhe, a gente não ama, a gente não vive. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que quando chegava alguém que era considerado pecador perto de Cristo, Cristo nunca fez referência ao seu pecado. Cristo nunca ficou apontando o dedo ou ficou falando, olha, você pode vir atrás de mim, mas você tem que fazer isso. Simplesmente ele amou. E a pessoa decidida e inspirada, decidia mudar a sua própria vida, mudar a sua escolha, mudar a sua maneira de ser, depende da escolha da pessoa e não da comunidade em si. Então, que hoje, do mesmo modo que Cristo, a nossa resposta seja o amor concreto e verdadeiro, que não julga e nem condena, só ama. Oremos. Deus, dai-nos a capacidade de amar cada vez mais. Fazei-nos semelhantes ao vosso Filho. Sei que somos falhos e somos pequenos, mas nós queremos cada vez mais, Senhor, lutar contra essas estruturas de morte que ainda vingam no nosso dia a dia. Dai-nos voz de profeta, Senhor, para a gente não silenciar-nos, mesmo diante do perigo iminente de morte, diante de uma injustiça, diante de sistemas políticos que impedem a promoção da vida e da dignidade humana. Dai-nos coragem também, Senhor, e dai-nos dom da fortaleza, para que a gente não sinta-se temeroso, que a gente não sinta-se envergonhado de falar de Ti e da Tua palavra, que a gente tenha sempre a coragem e a ousadia de apontar o dedo e denunciar toda estrutura que condena, exclui, que gera morte, porque Cristo morreu no alto da cruz para dar-nos